Amém. Siamo noi. Depois de um tempo ausente, né? Dopo un po' di tempo assente, Estamos de volta. siamo qua di nuovo. Com muita saudade da igreja. Mi mancava tanto la chiesa. A igreja nem tanto pelo jeito. Forse la chiesa a me non mancassi. Bom, o tema dessa palavra hoje ela é uma expressão do meu amigo Góes. Então, em homenagem ao Góes, o tema dessa palavra hoje. Quindi l'argomento di cui parlerò oggi è un'espressione del nostro caro amico Góes. E o tema da palavra é Barata Voa. Quindi il titolo della predicazione di oggi è Scarafaggio vola. Barata voa é uma expressão do exército. Scarafaggio vola è un'espressione, un detto che si usa nell'esercito. Quando no exército existe uma trombeta que sopra uma missão, Quando l'esercito suona quel suono per iniziare la missione, todos que do batalhão que estavam dispersos, fazendo coisas diferentes, tutti che erano sparsi sull'esercito, quando eles ouvem um determinado som, quando sentono quel suono, eles saem correndo, pegam suas armas corrono, prendono le sue armi e ocupam seus lugares. e prendono i suoi posti, Que existe uma estratégia já definida. che c'è una strategia già definita. Isso chama-se barata voa. Questo si chiama scarafaggio vola. Vamos investigar um pouquinho da barata voa. Quindi entriamo un po' in questo, lo scarafaggio vola. Já construir um caminho até chegar no barato. Quindi dobbiamo prima costruire una storia per poi arrivare nello scarafaggio. A gente vai começar com João capítulo 3, versículo 3. Inizieremo quindi Giovanni 3 verso 3. Sim, eu vou ler em português primeiro. Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Versículo 5 e versículo 6 diz o seguinte: digo-lhe a verdade, Jesus de novo falando, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Poi versetti 5 e 6 dicono: Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Anota mais um texto, Efésios capítulo 4, de 13 a 15. Un altro testo, Efesini capitolo 4, dal 13 al 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Quindi Efesini 4, 13 e 15 dice: fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Amém? Então, aqui, quando uma pessoa ela nasce de novo, Quindi qua quando una persona nasce di nuovo ela tem um processo de crescimento. c'è anche un processo, un percorso di crescita. Então, quando uma pessoa ela se converte, ela aceita Jesus, ela está já crescida? Quindi tu pensi che quando una persona prima accetta Gesù, crede, è già cresciuto, no? Não. É um processo de crescimento, amém? Un processo, sì. Então, a pessoa ela é salva, mas ela ainda não está pronta. Quindi la persona è salvata, però non è ancora pronta. Ela precisa melhorar. Deve perfezionarsi. Isso tem a ver com a gente. E questo sta parlando di noi. Então, uma pessoa que vai conhece Jesus, ela entra num processo de ir conhecendo cada vez mais. Quindi una persona che prima conosce Gesù entra in un processo di conoscerlo ogni volta di più. Isso vai trazendo uma transformação contínua na vida da pessoa. E questo porta a una trasformazione che è costante nella vita della persona. Então, um pai que se converte, ele não vira um pai da estatura do homem perfeito do dia para a noite. Quindi un padre che conosce Gesù
e si converte, non è che si diventa un padre perfetto così, subitamente. Isso acontece com a mãe, isso acontece com o filho, isso acontece com a esposa, isso acontece com o marido. La stessa cosa per essere una sposa, una madre, un marito, un figlio. A gente vai melhorando, não é verdade? Noi dobbiamo perfezionarci. Você acha que você já melhorou? Tu pensi che sei già un po' meglio, già perfezionato un po'? Ninguém falou nada? Eu não vi nada, você ouviu? Questo pubblico non risponde. Questo pubblico un po'. Agora, o grande problema essa é uma pergunta que é bom outra pessoa responder a nossa respeito. Agora, o grande problema, que daí a gente vai encontrando esses textos, é quando a pessoa ela não cresce espiritualmente. Ma il problema è che quando vediamo questi testi qua e pensiamo in una persona che non cresce spiritualmente. Talvez ela cresce um pouco, mas ela para. Forse cresce un po' e poi si ferma. Quando nós não crescemos, tanto naturalmente e agora, é claro, espiritualmente, o que acontece conosco? Quindi quando noi non cresciamo, sia naturalmente che spiritualmente, che cosa capita con noi? O que acontece quando uma pessoa não cresce? Cosa succede quando una persona non cresce? É um problema, não está certo. È un problema, non è giusto. Atrofia. É um processo natural, por isso que essa questão espiritual que a Bíblia mostra para nós é algo que precisa ser visto, primeiro por nós, se está existindo um crescimento, senão tem alguma coisa errada. Ecco perché noi dobbiamo vedere se questo processo qua, che è naturale, sta succedendo con noi, altrimenti c'è qualcosa che non va. Porque na verdade, se nós não estamos crescendo, nós estamos nos tornando fracos. Perché se noi non stiamo crescendo, ci stiamo indebolendo. E ao invés de nós amadurecermos, nós passamos a agir ou continuamos agindo como crianças, sempre. E quindi invece di maturare, noi continuiamo ad agire come bambini, sempre. E a Eloá não é bonitinha ela agindo desse jeito? Tipo Eloa, non è bellina come agisce lei. Agora, se o Robson estivesse andando por aqui mexendo com os outros, ia ser o quê? Ma pensa un po' se Robson era qua che toccava nelle persone, scherzava così. Dando uma choradinha, pedindo um mamazinho. Piangendo un po', chiedendo un po' di latte. Então, na questão espiritual é a mesma coisa. Existe um tempo para nós de sermos crianças e termos o leite espiritual como algo importante para o nosso crescimento. Quindi spiritualmente è la stessa cosa, c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per il latte quando siamo bambini e poi per la crescita. Mas existe um crescimento que precisa de alguma forma acontecer com a gente. C'è una crescita che di qualche forma deve succedere con noi. O nosso espírito também precisa crescer e amadurecer. Il nostro spirito ha bisogno anche di crescere e maturare. E Paulo ele escreve sobre isso em 1 Coríntios 3:1. Quindi Paolo scrive su questa cosa in 1 Corinzi 3:1. Na verdade, Paulo dá uma advertida, né? In realtà Paolo dà un po' di schiaffi morali. Ele diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido. Por quê? Porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. Pronto, dice: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Sim. Paulo adverte aqui a igreja, eu creio que adverte nós também hoje. Quindi Paolo avverte qua la chiesa di Corinto, però anche a noi sta avvertendo. Que existe um nível espiritual que todos nós precisamos alcançar em Deus. C'è un livello spirituale che tutti noi abbiamo bisogno di raggiungere in Dio. Porque se nós não alcançarmos passo a passo um crescimento espiritual, Perché se noi non raggiungiamo passo, step dopo step spiritualmente, nós ficaremos como meninos na fé. noi rimaneremo come bambini nella fede. E agora duas coisas muito ruins aqui ele mostra, que o menino na fé não pode receber coisas profundas do Senhor. Ci sono due problemi qua che Paolo parla, perché un bambino nella fede non può ricevere cose profonde dal Signore. Ele vive uma vida meio superficial. Vive una vita così superficiale.
E outra coisa, pior ainda que esse texto mostra, é que quando a gente não está crescendo, Peggio di questo testo dice che quando non cresciamo, a sua carne cresce. la tua carne, la nostra carne cresce. Se o teu espírito ele não dá conta do crescimento, se você não dà conta do crescimento do teu espírito, a tua carne vai fazer isso naturalmente. Se il tuo spirito non cresce, la tua carne occuperà lo spazio e crescerà naturalmente. Agora, para você dar uma animadinha aí, acha o irmão perto de você perfeito, ou quase perfeito, e fala para ele, você precisa crescer mais um pouco. Questo per animarti un po', prendi il tuo fratello e dici, devi crescere. Vamos crescer. Eu creio que tudo isso faz parte de algo que Deus tem falado para a gente como igreja, sobre um momento de simplicidade que Ele está trazendo para nós. Io penso che tutto questo è qualcosa che Dio sta parlando con noi come Chiesa, un momento di semplicità. De nós sermos mais simples, de nós sermos mais inteiros diante do Senhor, di essere più semplici, più interi davanti a Dio, menos complicados, meno complicati, mais abertos a Ele, ao Seu Espírito Santo, più aperti a Lui e al suo Santo Spirito. e recebermos um novo crescimento da parte dele, um crescimento totalmente saudável. E ricevere una nuova crescita da parte sua, sana. Agora a pergunta de 100 mil euros. Adesso la domanda di 100.000 euro. Eu baixei um pouco o valor porque eu vi que aqui 100 mil euros vale muito, né? Io ho passato un po' il valore, che ho visto che qua 100.000 Outro dia eu euro. falei 1 milhão de euros, né? Eu acho 1 milhão de euros, assim, mas L'altro giorno ho detto 1 milione di euro, 100 mil euros já é uma boa quantia. 100.000 diciamo che va bene già. Então a pergunta de 100 mil euros. Quindi la domanda di 100.000 euro. Como nós podemos crescer no Espírito? Come possiamo crescere nello spirito? Alguém tem uma pílula? Um remedinho? Uma injeção? Qualcuno ha una medicina, una pillola? Medicina é bom. Una pillola che possiamo prendere. A primeira forma que nós podemos crescer no Espírito Quindi la prima forma di cui possiamo crescere nello spirito, é com o nosso esforço. con il nostro sforzo. Então, nós crescemos espiritualmente quando nós cuidamos do nosso crescimento espiritual. Quindi noi cresciamo spiritualmente quando noi prendiamo cura della nostra crescita spirituale. E eu estou falando aqui de uma coisa muito prática: esforço, dedicação e disciplina. Quindi sto parlando qua di qualcosa di pratico, disciplina, sforzo, dedizione. Estamos falando de coisas que nós podemos decidir fazer no nosso dia a dia e incluir isso na nossa rotina. Stiamo parlando di cose che noi possiamo decidere di includere nella nostra routine. Então, alimentar o nosso espírito é tarefa de quem? Quindi cibare il nostro spirito è un compito di chi? Da tua mãe? Della tua madre forse, Do teu irmão? del tuo fratello, Do teu marido? del tuo marito. Não. No. A decisão é nossa de nós nos alimentarmos no espírito. La decisione è nostra di cibarci nello spirito. A Bíblia fala sobre pessoas que elas não cresceram espiritualmente e como elas reagem diante de situações. La Bibbia parla di alcune persone che non hanno cresciuto spiritualmente e come hanno reagito davanti a alcune situazioni. Algumas características de pessoas que não cresceram, não estão crescendo espiritualmente. Quindi qua abbiamo alcune caratteristiche di persone che non stanno crescendo spiritualmente. Não creem sem ver. Quindi, primo, non credono senza vedere. Precisam entender tudo. Secondo, hanno bisogno di capire tutto. Não perdoam. Non perdonano. Ficam malucos quando ofendidos Si diventano pazzi quando sono offesi. ou injustiçados. O... Sì, offesi. Offesi o tipo, si sono contrariati. São características de pessoas que não cresceram suficientemente a ponto desse texto de Paulo. Sono persone che non hanno cresciuto abbastanza sufficiente davanti a questo testo qua di Paolo. Outra característica, buscam vingança, Un'altra, cercano vendetta, falam demais, muita besteira, parlano troppo, anche cavolate, e não pode ouvir a palavra não. e non possono sentire la parola no. Essas são algumas características de pessoas que são crianças na fé. Queste sono alcune caratteristiche di persone che sono bambini nella fede. E Paulo, ele ainda sobre essa questão, em 1 Coríntios 13,
Quindi Paolo ancora parlando di questo, 1 Corinzi 13, versículo 11, versetto 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como um menino. lui dice: quando io ero bambino io parlavo come un bambino, Eu sentia como um menino. io sentivo come un bambino, Eu discorria como um menino. io parlavo come un bambino, Mas logo que cheguei a ser homem, ma dopo che sono diventato uomo eu acabei com as coisas de menino na minha vida. io ho finito con le cose di bambino nella mia vita. E é claro que Paulo ele ensina que a igreja, e é um ensinamento que a gente precisa receber hoje, E ovviamente Paolo insegna che la Chiesa, e questo è un insegnamento che dobbiamo ricevere noi oggi, sobre um resultado disponível para todos nós de crescimento espiritual. che c'è un risultato disponibile ad ognuno di noi nella crescita spirituale. Agora eu falei da primeira, da mais básica, da mais fácil sobre o nosso crescimento. Vou falar da segunda agora. A segunda forma de nós crescermos no Espírito. Quindi ho parlato della prima forma più basica di crescere nello spirito, adesso la seconda forma di crescere nello spirito. E eu chego agora na barata voa. E adesso sono arrivato finalmente allo scarafaggio che vola. Então, o nosso crescimento espiritual primeiro depende do nosso empenho, da nossa força. Quindi la nostra crescita spirituale per primo dipende dal nostro impegno, dalla nostra forza. Isso não vai mudar. Questo non cambierà. Mas mesmo quando nós entramos nesse caminho de crescimento espiritual por decisão nossa, Ma anche quando entriamo in questa via di crescita spirituale per una decisione nostra, a gente entende que a gente nunca vai conseguir alcançar tudo aquilo dependendo só do nosso esforço. ne sappiamo che mai raggiungeremo tutto quello con soltanto il nostro sforzo. E muitas vezes Deus faz com a gente um barata voa. E tante volte Dio fa con noi un scarafaggio vola. Scarafaggio é bom. Abre comigo em Deuteronômio capítulo 32, Quindi apri la tua Bibbia con me in Deuteronomio capitolo 32, versículo 10. versetto 10. A gente vai ler do 10 ao 12. Leggeremo dal versetto 10 al 12. Diz o seguinte, Deuteronômio 32, 10. O Senhor o achou no deserto, numa terra árida e varrida pelo vento. Ele o abraçou e o encheu de cuidados, guardando como a menina dos seus olhos. Como a águia agita a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas próprias asas, assim só o Senhor o guiou. Quindi versetto 10 al 13, giusto? 10 a 12. Al 12, scusate. Deuteronomio 32. Dice così: egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena d'urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi, come un'aquila che desta la sua nidiata. Svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. Il Signore solo l'ha condotto e nessun Dio straniero era con lui. Bom, esse texto, Moisés, ele estava com 120 anos. In questo testo qua Mosè aveva 120 anni, Toda a experiência do seu ministério. tutta l'esperienza del suo ministero. Ele estava diante da terra prometida para o povo de Deus. Era già davanti alla terra promessa con il popolo di Dio. Ele não pôde entrar na terra prometida, mas ele enxergou. Lui non è potuto entrare nella terra, però l'ha guardata, l'ha vista prima. E Deus trouxe essa palavra para Moisés, que ele escreveu em forma de uma canção para aquele povo. Quindi Dio dà questa parola a Mosè che scrive in forma di un canto a quel popolo. E Deus usa Moisés para falar para o povo dele que em algumas situações ele ia dar uma chacoalhada no ninho da pessoa. Quindi Dio usa Mosè per parlare a quel popolo lì che in alcune situazioni lui dovrebbe, come posso dire, scuotere un po' la nidiata di quella persona. E aqui Moisés fala, tomado pelo Espírito Santo, ele fala sobre o que acontece com a águia. Quindi pieno dello Spirito Santo Mosè parla qua di quello che capita con l'aquila, quello che viene con l'aquila. Eu acho que alguns conhecem um pouquinho das histórias sobre a águia, né? Penso che alcuni conoscono le storie sull'aquila. Mas algo importante que Moisés ele usa a águia para ele trazer esse recado de Deus para o povo. Ma una cosa importante che Mosè usa dell'aquila per parlare al popolo
que a águia é um animal forte, um animal poderoso e ele tem uma visão impressionante, ele enxerga de longe. E che l'aquila è un animale molto potente che ha una visione impressionante, che vede tutto da lontano. Mas para isso acontecer, toda a vida da águia ele se manteve separado dos outros animais. Ma perché questo avvenga, per tutta la sua vita l'aquila si è separata di tutti gli altri animali. Até mesmo a reprodução de uma águia é nas alturas. Anche la riproduzione di un'aquila capita nelle altezze. Eu não sei se aqui passa um National Geographic ou alguma coisa parecida, Non so se avete qua un National Geographic nella TV, mas as águias elas se encontram nas alturas, bem alto mesmo, ma le aquile veramente si trovano in posti molto troppo alti, e ali elas dão uma enganchada ali. quindi il maschio e la femmina si trovano e fanno la roba loro E ali tudo acontece. e la loro roba è lì, tutto viene. Acredita-se que é para a águia nunca andar com a galinha. E si perde, Uma galinha. Se ficar com a galinha, sai da altura e vem cruzar com a galinha. si pensa che l'aquila non dovrebbe mai venire a avere rapporti con una Uma galassia. galáxia. Na verdade, uma águia não anda com qualquer coisa que tem asas. L'aquila in realtà non anda con qualsiasi cosa che ha alle. Uma águia vive só nas alturas. L'aquila vive soltanto nelle altezze. Mas a história é interessante porque ela nasce nas alturas. Ma la storia è interessante perché l'aquila quindi nasce nelle altezze. Quando a mamãe águia ela vai colocar os seus ovos, Quando la mamma aquila va lì per ponere le sue uova, e a história é impressionante porque ela começa desse jeito, o filhote quando ele então nasce nesse ninho, ele já nasce nas e alturas. questo è impressionante perché quindi il cucciolo già nasce nelle altezze. E o ninho nesse primeiro momento, ele é formado, claro, pela mamãe águia, pelo papai águia, com certeza, quem que forma ali o ninho. Mas o ninho ele serve de uma proteção para aquele ovo. Quindi là la nidiata, cioè il papà e la mamma aquila, e la nidiata serve come una protezione a questo uovo. Então, aqueles gravetos, aqueles galinhos, eles são colocados de tal maneira que os predadores, mesmo aqueles que nas alturas eles conseguem alcançar, eles se afastem do ninho. Quindi quello nido lì è costruito di una forma che quando vengono i predatori loro si allontanano. Então aquele ovo ele fica protegido nesse ninho. Il nido è una protezione per l'uovo che è lì. Depois, quando essa águiazinha ela nasce, ela continua ali no ninho. E poi quando questa piccola aquila nasce continua lì nell'uovo. E a mamãe águia ou o papai águia levam os bichinhos lá na boquinha da águia. E la mamma o il papà aquila vanno e portano lì il cibo alla piccola E aquila. a vida de uma aguinha é maravilhosa. E la vita di una piccola aquila è meravigliosa. Ela está nas alturas, È nelle altezze, ela está enxergando tudo lá de cima, vede tutto lì lassù, ela tem uma visão panorâmica maravilhosa da vida. ha una visione panoramica meravigliosa della vita. Ela faz assim, não sei se dá para a águia fazer assim, casinha, e daí chega um minhoquinha, Fa così e il cibo arriva e daí chega uma aguinha no biquinho. e arriva già nella sua bocca il cibo così. Mas chega um momento Ma in un momento que a águia, mãe, che la mamma aquila ela faz uma coisa com os seus filhotinhos. fa qualcosa con questi cuccioli. Porque se ele não fizer nada, o filhotinho não vai sair daquele ninho. Perché se non fa niente il cucciolo, la piccola aquila non uscirà da quel nido lì. Porque, cá entre nós, é muito confortável nessa vida. Perché se pensiamo un po' è molto comodo quella vita lì. E olha o que a águia faz. Ela pega aqueles gravetos que estavam virados para fora E quindi la mamma aquila viene e prende quelle rami che sono lì verso la parte di fuori. e a águia começa a empurrar para dentro os gravetos. Verso la parte di fuori e inizia quindi a spingere quelli rami. E daí começa a trazer o que? Um desconforto para a águiazinha. Inizia a portare un po' di una situazione scomoda, un po' di disagio a quella piccola aquila. E um dia
e coloca um gravetinho para dentro, dá uma espetadinha na águiazinha. Quindi un giorno spinge un ramo, Outro dia dá uma outra espetadinha. un altro giorno dà un'altra spinta in un altro ramo. Até que todo aquele conforto vai embora. Fino a che tutta quella vita comoda della piccola aquila va via. E o que acontece com a águiazinha? E quindi che cosa avviene con la piccola aquila Que tinha uma vida muito confortável, che aveva una vita così comoda? ela percebe Percepisce que ela vai ter que sair fora daquele ninho. che per forza deve uscire da quel nido lì. Só que a águia, a mãe, ela sabe a hora de fazer isso. Ma la mamma aquila sa il momento giusto di farlo. Porque imagina se a águia mãe fosse uma águia muito ruim. Perché Ela ia matar a se si águiazinha. Imagina a fosse águiazinha. crudele. Se não fosse preparada, daí se espetasse e aquele bichinho sem condição, sem asinha, ele ia cair daquele lugar lá e ia morrer. Perché se fosse crudele e malvagia potrebbe fare una cosa veramente cattiva e far morire quella piccola. Mas a águia mãe sabe das coisas. Ma la mamma aquila sa quello che sta E ela facendo. espeta a águiazinha na hora certa. E aspetta il momento giusto per la piccola. E como essa águiazinha já está formada, já viu a mamãe e o papai e a águia voar, E quindi come la piccola aquila già formata, ha già visto il suo papà e la sua mamma che volare. ela arrisca um voo. Quindi rischia a volare un po'. E assim começa a vida de uma águia. E così inizia la vita di un'aquila. Ela já está formada, È già formata, ela já tem visão, ha già visione, ela já sabe voar, sa già come volare, ela já sabe caçar, sa cacciare, ela sabe o que é bom para comer, o que é ruim para sa comer, che cosa è buono da mangiare, ela conhece a água, conosce già ela l'acqua, conhece todos os lugares ali perto. conosce tutti i posti vicini. E é essa a referência que Moisés traz. E questo è il punto, è il riferimento che porta Mosè. Ele está falando que Deus ia fazer com aquele povo Lui sta dicendo poi che Dio farebbe con quel popolo, como a águia faz com seus filhotes. come la mamma aquila fa con i suoi figli, i suoi cuccioli. Porque chega um momento que a gente precisa crescer. Perché arriva un punto dove noi abbiamo bisogno di crescere, Porque senão a águiazinha, se fica no ninho, ela morre naquele ninho. altrimenti se quella piccola aquila rimane lì, dopo di un po' muore. E Moisés disse que Deus ia trazer algumas situações desconfortáveis para o seu povo. Quindi Mosè dice che Dio porterebbe alcune situazioni scomode al suo popolo. Mas ele disse para eles que Deus sabia que eles eram suficientes, já grandes e formados para viver algumas situações. Ma Dio anche gli diceva che sapeva che loro erano già maturi e formati per vivere quelle situazioni. A águiazinha, ela enfrentou um despejo. O Deuteronômio diz aqui que muitas vezes Deus também vai trazer alguns despejos para nós. E Deuteronomio ci dice qua che Dio farà tante volte la stessa cosa, alcune ordini difficili a noi, Ou alguns agitos alcune scosse no nosso ninho. del nostro nido. Você tem, eu não vou lhe perguntar. Você tem passado por alguns agitos na tua vida? Io non voglio neanche domandare perché so che già c'è, però stai passando oggi per alcune di queste scosse, disagi, scosse. Aquilo que era bom, aquilo que era confortável, Quello che era buono, che era comodo, aquilo que era normal, che era normale, aquilo que não te incomodava. che non ti dava fastidio. Agora olha que engraçado o que Jó fala. Anota esse texto para você ler depois. Jó, capítulo 29, versículo 18. Ma vedi questo testo, Você vai Giobbe, cair de cara que você ler esse texto na tua casa. tu vieni qua e prendi appunti con leggi in casa tua. Giobbe capitolo 29. Cai de testa. Caderai di testa in questa testa. É caduto. Fica adulto. Caderai di testa. Diz, olha o que Jó diz Quindi quando ele tem um agito, todos os agitos que aconteceram com ele. guarda un po' che cosa dice Giobbe quando capita con lui queste Quando cose. eu li, eu questi fiquei até disagi. com dó de Jó. Quando ho letto ho avuto anche compassione di Giobbe. Ele diz assim: pensei que eu fosse morrer no meu ninho. Lui dice, ho pensato che morirei nel mio nido. Tava tão bom, confortável. Era così buono, comodo. Tinha minha esposa, C'era la mia sposa, 10 filhos, 10 figli, propriedades, proprietà, emprego, lavoro, tinha um nome, aveva un nome, tudo ia bem. aveva una reputazione, tutto Eu andava achei que eu ia bene. morrer por aqui mesmo, Pensavo che dovrei morire in questo no posto, meu ninho. nel mio nido. Agora, o que a gente entende que Moisés estava falando para o povo de Deus E quindi che cosa possiamo capire che Dio stava parlando attraverso Mosè un poco? é que existe algo muito maior da parte de Deus
è che c'è qualcosa di molto più grande dalla parte di Dio. E quando nós resgatamos uma proposta de crescimento espiritual para nossas vidas, Quando noi riscattiamo una proposta di crescita spirituale per le nostre vite, esse crescimento não é para você chegar no céu melhor. questa crescita non è per arrivare ad un posto dove Aquela, diciamo sono il aquela migliore. história de você ter uma mansão beira-trono, Quella storia di avere una casa, come si dice? Un palazzo solo tu, sim, uma piscina em casa, una piscina piscina de ouro em casa. una piscina d'oro a casa tua. O crescimento espiritual vem La crescita spirituale viene primeiro pelo nosso empenho, depois por um agito que Deus vai trazendo nas nossas vidas. quindi prima per il nostro impegno, il nostro sforzo e poi per l'intervenzione di questi disagi che porta Dio. Porque nem nós, Perché né noi muito menos Deus, e anche di meno Dio vai se conformar si conformerebbe com a gente morrer no nosso ninho. con la nostra morte nel nostro nido. Chega uma hora Arriva ad un punto que Deus vai tocar a corneta che Dio suonerà una tromba, e a barata voa. Scarafaglio vola, É cada um buscando as suas armas, ognuno deve cercare le sue que armi, Deus já te ensinou você a usar, che Dio ti ha già insegnato come e usarle, você correndo pro teu posto. tu devi correre al tuo posto. Porque se a gente não sai do ninho, Perché se noi non usciamo del nido, a gente morre no ninho. noi moriamo nel E nido. que perspectiva triste é. E che prospettiva triste è questa? O interesse do Pai, do nosso Pai, L'interesse del nostro Padre é que eu, é que você, è che io, che te, que a gente possa crescer che possiamo crescere e alcançar e raggiungere em plenitude in pienezza tudo aquilo que Ele tem para nós. tutto quello che Lui ha per noi. Essa também, eu creio que é uma das nossas missões como igreja. Questa è anche una delle missioni che credo che abbiamo noi come Chiesa. É uma missão nossa como pastores, Una missione nostra come pastori, uma missão nossa, todos nós como pastores, una missione tutti noi come pastori, de nós entendermos que existe um lugar de nós ajudarmos o nosso irmão, di capire che c'è un posto dove noi aiutiamo il nostro fratello, de nós nunca nos conformarmos em ter uma vida medíocre, di non conformarci con avere una vita mediocre, tanto em nós, sia na in nossa vida, sia la nostra vita, quanto a vida do nosso irmão. quanto la vita del nostro fratello, Quando nós enxergarmos quando vediamo que situações estão acontecendo che situazioni stanno venendo, capitando, e esse nosso irmão, ele paralisa por isso, che stanno venendo delle situazioni, il nostro fratello si paralizza per questo. uma das nossas missões Una delle nostre missioni é ajudar o nosso irmão è aiutare il nostro a ele fratello entender a capire que talvez essa é mais uma situação che forse questa sia un'altra que situazione Deus está ali agitando o ninho, dove Dio sta lì agitando il mas mare, Deus sabe, ma Dio sa, Deus conhece Dio conosce que existe condição suficiente nele che c'è condizione sufficiente in lui para voar per volare com as asas da fé. con le alle della fede. Amém? Amen. 1 Coríntios 10, 13. 1 Corinzi 10:13. Paulo, ele falando de todo esse contexto a respeito de um crescimento espiritual, Paolo parlando di tutto questo contesto di crescita spirituale ele diz então que nenhuma situação dice allora che nessuna situazione ela vai ser liberada, sarà liberata ela vai acontecer e avverrà se antes nós não tivermos condições de suportá-la. senza che anche prima noi possiamo avere la condizione di sopportarlo. É a mesma coisa que Moisés estava ali falando para o povo. Perché questa era la stessa cosa che Mosè stava parlando al popolo. Existe algo que Deus está fazendo, C'è qualcosa che Dio sta facendo, que Deus vai continuar fazendo, che Dio continuerà a fare, e que um crescimento espiritual nosso e che una crescita spirituale nostra vai precisar corresponder dovrà corrispondere aos desafios que Deus vai trazendo para nós. alle sfide che Dio sta portando a noi. Amém? Amen. Amém.